Olá, senhores. Nessa nossa aula de equações algébricas, eu vim aqui para explicar para vocês a respeito de relações de Girard. Essa é mais uma explicação que é uma continuação daquilo que vocês começaram a ver lá no ensino fundamental. Lá no ensino fundamental, a sua professora algumas vezes pediu para você resolver a equação do segundo grau. E essa equação do segundo grau você poderia resolver pela fórmula de Bhaskara. Mas ela também deu uma outra alternativa para você. Ela disse que você também poderia tentar resolver essa equação do segundo grau através de uma fórmula que ela apresentou com o nome de soma e produto. Para você resolver pela soma e produto, ela pediu para que você decorasse uma fórmula. A fórmula significa o seguinte: x' somado com x duas linhas igual a menos b sobre a, e que x' vezes x duas linhas seria igual a c sobre a. Então a sua professora disse, como você sabe que aqui é o a, aqui é o b, aqui é o c, substitua. Se você substituir no lugar do b o 4, no lugar do a o 1 e no lugar do c o menos 12, você ficará aqui menos 4 sobre 1. Então vai ficar menos 4 sobre 1, que vai ser a soma. E para o produto seria c sobre a. O c é menos 12, dividido pelo a, que é 1, então vai ficar menos 12 sobre 1. Feito isso, ela dizia assim a vocês: tentem agora resolver esse exercício de cabeça. Então o que você tinha a partir de aplicar a fórmula de soma e produto, ficar pensando quais são dois números cuja soma vai dar igual a menos 4 e cujo produto iria dar igual a menos 12. Aí, depois de você buscar quais são esses dois números, você encontraria de cabeça que a resposta seria a seguinte: uma das raízes seria menos 6 e a outra é 2, e de fato você estaria acertando, porque você estaria vendo duas raízes cuja soma, menos 6 mais 2, daria igual a menos 4, e cujo produto, menos 6 vezes 2, daria igual a menos 12. Certinho. Você acabou de resolver essa equação no segundo grau através da fórmula de soma e produto. Mas como vocês viram, quando você aplicou a fórmula de soma e produto, o que ela disse, e não foi exagero, você tinha que achar as raízes através realmente de um cálculo que se deveria fazer de cabeça. O que na realidade nós vamos hoje fazer é um prolongamento desse estudo. E nós vamos, em primeiro lugar, mudar o nome. Essa fórmula de soma e produto também poderia ser identificado como sendo as fórmulas das relações de Girard. A única coisa que o Girard vai acrescentar a essa aula, que aquilo que vocês aprenderam para a equação do segundo grau, nas relações de Girard, você vai verificar que você vai aplicar o conhecimento dele para equações de grau superior a 2. Ou seja, Girard também vai dar, além de você resolver a equação do segundo grau, vai ajudar vocês a resolver equações iguais a essa de terceiro grau. O que muda de segundo para terceiro grau? Em primeiro lugar, a quantidade de raízes. Numa equação de segundo grau, você tem duas raízes. Na equação de terceiro grau, tem 3 raízes. E essas 3 raízes, você vai combinar para escrever as relações de Girard. Girard começa dizendo o seguinte: quando nós temos duas raízes, você vai escrever 2 linhas no nosso sistema. Quando você tiver 3 raízes, esse sistema montado pela relações de Girard deverá ter 3 linhas. Na primeira linha, você vai escrever todas as raízes, que são 3, e somando uma a uma. Assim, x' mais x duas linhas mais x 3 linhas. Na segunda linha, o Girard diz que você vai multiplicar 2 a 2 e somar todos os produtos que você puder obter de 2 dessas raízes. Por exemplo, ele estava dizendo para você pegar x' multiplicar pelo x duas linhas, depois pegar x', multiplicar por x 3 linhas,
Depois, pegar x duas linhas, multiplicar por x três linhas, ou seja, todos os agrupamentos que você puder fazer de duas em duas raízes, multiplicar e depois somar esse produto. E na linha de baixo, tudo aquilo que você puder fazer de agrupamento de 3 em 3, que no nosso caso seria somente um agrupamento. Pronto. Então, o Girardis é para você somar as raízes uma a uma, somar as raízes 2 a 2 multiplicando e somar as raízes 3 a 3 multiplicando. O Girard continuou dizendo o seguinte: sempre, na primeira linha, você vai colocar um sinal negativo. Aí você vai intercalando. Aqui sempre negativo. Depois é positivo, intercala com negativo, intercala com positivo, vai intercalando os sinais. E agora o Girard disse o seguinte: você tem que olhar de novo para a equação que você quer resolver e você tem que fazer o seguinte: verificar se a ordem foi estabelecida. O que o Girard disse? Que ele queria que você fosse organizado escrevendo assim: x ao cubo, depois x ao quadrado, depois x e depois sem x. Hora que você diz para o Girard que está na ordem que ele está querendo, o Girard diz: agora basta você completar. E você vai completar uma coisa muito parecida com o que nós fizemos aqui. Repare, na primeira linha, o Girard diz que é para fazer assim, ó, menos 12 dividido por 1. Então eu vou escrever menos 12 dividido por 1. Na outra linha, o Girard diz que é para você pegar esse outro. É para pegar o 44 dividir por 1. Vou pegar o 44 dividir por 1. E por final, ele diz que na última linha é para você pegar o menos 48 dividir por 1. Menos 48 dividir por 1. Pronto. Essas são as relações de Girard. Agora, o que você vai fazer com essas relações de Girard? O Girard vai fazer exatamente a mesma coisa que a sua professora do Fundamental. Ela vai dizer o seguinte: agora, escritas essas fórmulas, tenta fazer essas contas de cabeça. É claro que isso aqui é uma judiação. Na realidade, eu digo a vocês, isso aqui é muito difícil, salvo realmente em alguns casos muito especiais, que você vai fazer a mesma coisa que você fazia lá no ensino fundamental, que, convenhamos, com duas raízes, ficava mais fácil você fazer as contas de cabeça. O que eu não acho que seja fácil você fazer de cabeça quando você tiver 3 raízes. Então, o que eu estou querendo dizer a vocês, que só aplicar Girard, eu digo que não vai adiantar, a não ser que você tenha uma dica. Que dica? O próprio examinador pode dizer o seguinte: tudo bem, eu vou facilitar. Eu vou dizer assim para você: uma raiz é o dobro da outra, uma raiz é o inverso da outra, a soma dessas raízes. Olha, ele tem que dar alguma dica para você, para que você junte essa dica a relações de Girard, e aí sim você pode complementar. Então, o que eu quero dizer antes de passar para o próximo slide, que Girard só não adianta. Tem que ter Girard, mas você tem que ter ali, junto com a proposta do seu professor, uma dica dele, porque senão Girard de nada vai adiantar. Pior ainda do que esta situação é se o seu professor quiser alguma coisa além do terceiro grau. Mas pode aplicar Girard a quarto grau, a quinto grau? Claro, pode ser a quarto, a quinto, a sexto, a sétimo grau, não tem problema. O Girard serve para qualquer grau. Mas acontece que um professor só vai pedir para você resolver uma equação de quarto grau se ele quiser realmente judiar com vocês. Que pode, mas as contas serão enormes. Querem ver? Se fosse uma equação de quarto grau, o Girard estaria dizendo o seguinte: agora, por ser de quarto grau, tem 4 raízes. X linhas, x duas linhas, x 3 linhas, x 4 linhas. Aí o nosso sistema vai ser muito maior ainda. As nossas relações de Girard serão 4 relações de Girard. Na primeira linha, você vai pegar as raízes e vai somar uma a uma. X linhas, x duas linhas, x 3 linhas, x 4 linhas, todas elas separadas.
E agora aqui, repare a extensão dessa segunda linha. Eu vou agrupar de duas em duas, assim, ó. X' vezes X duas linhas, X' vezes X três linhas, X' vezes X quatro linhas, X duas linhas vezes X três linhas, são todos os agrupamentos de 2 em 2. E aqui, todos os agrupamentos de 3 em 3, e aqui todos os agrupamentos de 4 em 4. E aí, o Girard disse o seguinte, não se esqueça, na primeira linha, sempre negativo. Na segunda linha, vai intercalando. Negativo, positivo, negativo, positivo. E o Girard diz, olha agora para ver se está em ordem. X à quarta, X à terceira, X ao quadrado, X sem X. Se está em ordem, ele falou assim, é só começar. Pega o segundo, divida pelo primeiro. 5 dividido por 2, deixa aqui. Agora aqui, ó, pega o terceiro, divida pelo primeiro. Vai ficar menos 6 dividido por 2. Pega agora o quarto, divida pelo primeiro. Vai ficar 7 sobre 2. E agora ele vai pegar o último e dividir pelo 2 e vai escrever na nossa última linha. E sabe agora, o Girard disse o seguinte, ou esse professor vai te dar uma dica, ou se não, as minhas relações, as relações de Girard, só se você souber calcular isso aqui de cabeça. Agora, realmente é uma judiação tentar calcular isso aqui de cabeça. E Girard só vai servir se ele der alguma dica. Bom, eu estou vendo que o que você deve estar pensando é o seguinte, será que você poderia ser mais claro? Vou tentar. Vou tentar ser mais claro, já resolvendo um exercício para vocês. Em primeiro lugar, eu separei aqui para vocês um exercício que caiu na UERJ. A UERJ está querendo que você calcule os zeros do polinômio, ou seja, ele quer que você calcule as raízes. E as raízes desse polinômio, e ele quer saber se por acaso as raízes formarem uma PA, quem são essas raízes? Entendi. Reparar então que ele está dizendo o seguinte, que ele quer que você resolva esse polinômio igualado a zero, porque ele quer zeros do polinômio, ou aquilo que ele chama de conjunto de solução, ou aquilo que ele chama de raízes desse nosso polinômio. Então, o que vai acontecer? Eu posso aplicar a Girard, só que tem uma coisa, para nós não perdermos tempo, vamos verificar se ele dá uma dica. Aqui, a dica, senhores, é que as raízes estão formando uma PA. O que é raízes formando uma PA? Se vocês bem lembram das aulas de progressão aritmética, vocês lembram de uma recomendação que todos os professores, e é claro, eu não fujo à regra, eu dei a vocês um conselho. Chama do meio de x, chama do outro de x mais r e chame a anterior de x menos r. Esta era a recomendação que eu dava quando eu tinha 3 números que o examinador dizia estar em PA. Então, foi dada uma dica. Se foi dada uma dica, prossiga então com as relações de Girard, que elas vão ser muito úteis, porque juntando com a dica, você vai chegar na resposta. E o que o Girard disse? O Girard disse o seguinte, se isso aqui for de terceiro grau, isso aqui tem 3 raízes. Então você vai fazer um sistema de 3 linhas, onde na primeira você vai pegar as raízes uma a uma, depois na outra linha as raízes 2 a 2 e na última linha as raízes 3 a 3. E o Girard disse, na primeira linha sempre negativo, depois vai intercalando, menos, mais e menos. E agora o Girard diz, isso aqui está em ordem? Se está em ordem, começa então a distribuir. Aqui você vai pegar o segundo, dividir pelo primeiro, então vai ficar menos 12 dividido pelo primeiro, que é 1. E aqui você vai pegar o terceiro e dividir pelo primeiro, portanto vai ficar 44 sobre 1. E aqui no último, pega o último e divida pelo primeiro, vai ficar menos 48 sobre 1. Reparar que esses sinais aqui são bastante importantes. O sinal na nossa matemática é tão importante quanto o acento é para o seu português. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Agora, adiantou a gente aplicar relações de Girard? Sim. Por quê? Porque ele deu uma dica. A dica é que as raízes estavam em PA. Cabe agora você juntar essa dica
juntar as relações de Girardi e chegar na solução do exercício. Aonde que eu vou encaixar essa dica? Pode ser na primeira, na segunda ou na terceira linha. Mas nesse caso, o melhor mesmo é você encaixar na primeira linha. Na primeira linha, está escrito assim, ó, está escrito assim, que A mais B mais C, menos com menos, dá igual a mais 12. Então eu tenho que a raiz A somado com a raiz B, somado com a raiz C, tem que ser igual a 12. Só que a dica foi dada é a seguinte, esse A, B e C são raízes que estão em PA. Então sabe de uma coisa? A do meio eu chamei de X, a anterior chamei de X menos a razão, e a posterior eu chamei de X mais a razão. Feito isso, o que nós já fizemos bastante em aulas de PA, vai acontecer aqui na nossa aula. Essa menos razão com mais razão, eu vou cancelar. Assim sendo, eu vou ter x mais x mais x, que vai dar igual a 3x. 3x que é igual a 12, portanto x é igual a 4. E quem que é esse x igual a 4? X igual a 4 é uma das raízes. Então, veja aqui uma coisa. Eu estava numa equação de terceiro grau, eu apliquei as relações de Girardi, coloquei dentro das relações de Girardi a dica que o Girardi disse, e eu encontrei uma das raízes. E agora, o que é que eu posso fazer se o problema aqui é as outras raízes? Porque se ela é de terceiro grau, tem 3 raízes, eu acabei de encontrar somente uma. Aí, você vai ter que lembrar de uma coisa que nós fizemos na aula passada. O que nós fizemos na aula passada? Chamamos o auxílio do Briot-Ruffini. O que o Briot vai fazer? O Briot vai fazer o seguinte. Ele vai fazer o seguinte. Ele vai também ordenar isso aqui. Vai trazer agora esse daqui, que é exatamente o esquema prático do Briot-Ruffini, que ele pega esse 1, coloca aqui, menos 12 vem para cá, 44 vem para cá, menos 48 vem para cá, e essa daqui é uma das raízes que eu acabei de encontrar, que é o x igual a 4. O Briot disse, então repete esse número. E ele falou que era para vir para cá multiplicando e voltar para lá somando. Repare, 1 vezes 4, 4. 4 menos 12, menos 8. Agora, menos 8 vezes 4, menos 32. Menos 32 mais 44 vai dar 12. 12 vezes 4, 48. 48 menos 48, 0. E já era de se esperar 0, sabe por quê? Porque esse 4, ele é raiz desse nosso polinômio. Então, se isso aqui é do terceiro grau, aqui eu encontro do segundo grau. E quem é do segundo grau? É 1x ao quadrado, menos 8x, mais 12. E isso igual a 0. Então, aquilo que é de terceiro grau, agora originou uma outra equação do segundo grau, que a gente sabe resolver com toda tranquilidade. E você resolvendo, você vai encontrar x' igual a 2 e x duas linhas igual a 6. Que juntando com 4, você tem todas as raízes dessa nossa equação. Eu vou dizer ao examinador que esse nosso polinômio tem 3 raízes. Quais são elas? O 2, o 4 e o 6. O 4 que eu achei utilizando Girardi, e o 2 e o 6 que eu acabei de encontrar agora com o auxílio do nosso bom amigo Briot-Ruffini. Pronto, nós terminamos aqui esse exercício. Reparar então agora que acho que você entendeu melhor como é que você vai aplicar Girardi, somente quando ele der uma dica. Querem ver? Vamos praticar mais um exercício? Nesse outro exercício ele diz o seguinte, uma das raízes dessa equação, que equação? Essa daqui. Ela está dizendo que uma é o inverso da outra. Então ele deu uma dica. Qual a dica? Ele disse que uma das raízes, que eu estou chamando de B, é o inverso da outra raiz, que eu estou chamando de A. Então a dica foi dada, que é B igual a 1 sobre A. Reparar bem, se a dica não fosse dada, eu digo para vocês, não é para aplicar as relações de Girardi, porque de nada vai adiantar. Relações de Girardi só adianta se ele der uma dica. Mas como foi dada a dica, vamos prosseguir com o Girardi. O Girardi diz que isso aqui é de terceiro grau, então tem 3 raízes. Aí você escreva as raízes, em primeiro lugar, 1 a 1, depois 2 a 2, depois 3 a 3.
Não sei se você está percebendo, mas realmente começa a ser realmente muito repetitivo. E é nessa repetição que eu vejo que você cada vez mais vai ganhando mais desenvoltura, mais rapidez ao realizar contas de equações algébricas. E agora, eu acho que você já deve estar lembrando o que o Girard disse. Aqui tinha que colocar menos. Aqui depois ele falou que vai intercalando. Se aqui é menos, coloca aqui mais. Se aqui é mais, aqui coloca menos. Aí o Girard diz, você quer estar organizado? É x à terceira, x ao quadrado, x e sem x? Então escreva. Escreva assim, o segundo dividido pelo primeiro. Escreva depois o terceiro dividido pelo primeiro. Escreva depois aqui o último dividido pelo primeiro. E escreva do lado de cá. Pronto. Agora, você vai pegar e juntar as relações de Girard com essa dica e verificar aonde a dica se encaixa melhor aqui para você resolver e encontrar as raízes dessa nossa equação. Gente, no primeiro exercício que nós fizemos, eu escolhi a primeira linha porque ele estava falando que eram termos em PA. Nesse caso, que a dica é ser B igual a 1 sobre A, uma das raízes é o inverso da outra, então aqui, ao invés da primeira linha, eu vou agora escolher a segunda linha. Repare o que eu vou fazer. Eu vou aplicar isso aqui na última linha. Ou seja, olha aqui uma coisinha, gente. O A, deixei A mesmo. Mas o B, de acordo com o exercício, é o inverso de A. Então, no lugar do B, eu escrevi aqui, senhores, 1 sobre A, vezes a outra raiz que é C, e tudo isso que é igual 10 dividido por 2, que dá 5, com o negativo da frente, menos 5. Mas qual a vantagem de eu ter escolhido essa última linha? É que esse A com esse A vai cancelar. E se o A com A cancelar, eu vou ter agora o valor de C. Que no nosso caso, senhores, C igual a menos 5. E no nosso caso, C é uma das raízes. Senhores, acabei de encontrar uma das raízes dessa nossa equação. E de novo, o que eu vou fazer? Vou puxar o slide. Vou chamar de Briot-Ruffini de novo e vou pedir para ele achar as demais raízes. Então olha o que nós vamos fazer. Vamos agora chamar o Briot-Ruffini. O Briot disse que isso aqui tem que estar também organizado. Eu disse que já está organizado. Aí ele falou, pega o 2, coloca aqui, pega o 5, vem para cá, menos 23 para cá, 10 aqui, e coloca a raiz que você acabou de encontrar, que é menos 5. E agora, sabe de uma coisa? Repita esse 2 aqui, vem para cá multiplicando e volta para lá somando. Ou seja, 2 vezes menos 5, menos 10. Menos 10 mais 5 vai dar menos 5. Vem para cá multiplicando. Menos 5 vezes menos 5, mais 25. Mais 25 menos 23 dá mais 2. E agora, finalmente, 2 vezes menos 5 dá menos 10. Menos 10 mais 10 daria 0, como era de se esperar. Porque esse menos 5, ele é o quê? Raiz. Então isso aqui teria que dar 0. Vou dizer agora ao examinador, isso aqui eu tirei de uma equação de terceiro grau. Se isso aqui é uma equação de terceiro grau, embaixo é uma equação de segundo grau. Que equação de segundo grau é essa? 2x ao quadrado menos 5x mais 2 igual a 0. Basta agora aplicar Bhaskara e achar a resposta. Quem aplicar Bhaskara vai encontrar x duas linhas igual a 2 e x três linhas igual a meio. Por que eu estou chamando de x duas linhas ao invés de x linha? É porque esse daqui é o que nós encontramos primeiro, esse aqui que eu estou denominando de x linha, mas isso aqui também na realidade é só denominação. Isso aqui é x linha, x duas linhas, x três linhas. Então vou dizer para esse examinador que o meu conjunto verdade tem 3 elementos, o menos 5, o 2 e o meio. Pronto, terminado. Terminado com a ajuda de quem? Da dica do examinador, o auxílio das relações de Girard e, por último, quem me deu 2 raízes foi quando eu fiz a aplicação de Briot-Ruffini e eu encontrei, a partir do Briot-Ruffini, eu encontrei uma equação de segundo grau e achei as outras 2 raízes. Pronto, é isso que eu vim explicar nessa videoaula de hoje. Mas eu gostaria também de entregar nesse finalzinho de aula 2 exercícios que costumam ser perguntados, que é um exercício parecido com esse aqui. Olha, em alguns exercícios envolvendo as relações de Girard, ele não pede para vocês calcularem as raízes,
mas ele pede muitas vezes para você calcular uma determinada expressão. É o que vai acontecer nestes dois exercícios dessa nossa aula de hoje. Para isso, você pega a equação dada, coloca aqui e vai aplicando agora as relações de Girardi. No caso aqui, as relações de Girardi envolvem uma equação de terceiro grau, que nós já sabemos o seguinte: equação de terceiro grau tem três raízes, então o nosso sistema vai ser formado de três linhas. Na primeira linha, onde eu pego as raízes uma a uma, na segunda linha as raízes duas a duas e na terceira linha 3 a 3. O Girardi disse, e a gente está repetindo durante toda essa nossa aula, espero que os senhores já tenham decorado o seguinte, que o primeiro sempre vem com sinal negativo, depois de negativo troca para positivo, de positivo troca para negativo. E agora, o Girardi disse que colocado isso aqui em ordem decrescente, você vai agora fazer o seguinte: pega o segundo coeficiente, divida pelo primeiro, ou seja, pega menos 6, divida por 3. Depois, pega o terceiro elemento, divida também pelo primeiro, então vai ficar 3 sobre 3. E finalmente, no último, pegue o último elemento e divida pelo primeiro. Se você fizer isso, você vai encontrar menos 1 sobre 3. Pronto. Agora, ele não está pedindo para você calcular as raízes, mas ele está pedindo para você dizer qual que é o valor de 1 sobre A mais 1 sobre B mais 1 sobre C. O que ele está querendo é que você calcule isso daqui. E como é que você vai calcular? Vai fazer o seguinte: isso aqui é uma soma de fração, e é claro, então que rapidamente a gente já sabe o que tem que fazer. Eu vou, em primeiro lugar, tirar o mínimo. O mínimo envolvendo A, B e C será A vezes B vezes C. Assim sendo, A vezes B vezes C dividido por A sobra BC. BC vezes 1, BC. A vezes B vezes C dividido por B sobra AC. AC vezes 1 vai dar AC. E finalmente, A vezes B vezes C dividido por C, corta C com C, sobra AB, que multiplica por 1 vai dar AB. Nesse instante, o que eu queria era que você observasse o seguinte: repare aqui o que está escrito. Independente da ordem, você vai verificar que isso daqui é a mesma coisa que esta segunda linha das relações de Girardi. E essa que está aqui embaixo, que diz A vezes B vezes C, é exatamente a terceira linha das relações de Girardi. Então, o que eu vou fazer agora no próximo movimento vai ser o seguinte: no lugar desse espaço amarelo, eu vou substituir por 1. No espaço verde, eu vou substituir por 1/3. Então eu vou ter o amarelo, que é 1, o verde, que é 1/3, o amarelo dividido pelo verde. Então vai ficar 1 dividido por 1/3. E eu aprendi que para dividir frações, conserva-se a primeira fração e multiplica pela de baixo invertida. Se você fizer isso, você vai encontrar aquilo que esse examinador está querendo. Ele estava querendo 1 sobre A mais 1 sobre B mais 1 sobre C. Diga que esse valor é igual a 3 unidades. Agora, nesse último exercício de hoje, eu peguei, na realidade, a mesma equação do slide anterior, só que eu fiz uma pedida diferente. Eu queria agora que você calculasse A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem pede para você calcular isso, o que ele quer é que, em primeiro instante, você veja a semelhança entre o que está sendo pedido e aquilo que está escrito na primeira linha das equações de Girardi. O que você está vendo é que eles são muito parecidos. A única coisa que falta é isso aqui ser elevado ao quadrado. Portanto, temos então uma ideia. Eu vou pegar essa primeira linha e elevar ambos os membros ao quadrado para tentar chegar naquilo que o examinador está querendo. Então repare aqui uma coisinha. Eu peguei o A mais B mais C, elevei ao quadrado, e peguei o 2 e também elevei ao quadrado. Quando isso aqui é elevado ao quadrado, surge aqui um produto notável de 3 elementos. Como é que você vai resolver esse produto notável? Resolva assim: quadrado do primeiro, mais quadrado do segundo, mais quadrado do terceiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes o primeiro pelo terceiro e 2 vezes o segundo pelo terceiro.
E tudo isso igual a 2 ao quadrado, que é igual a 4. Bom, feito isso, o que me deixou satisfeito é que eu estou enxergando aqui uma coisa que foi pedido pelo problema. Agora, o que falta é verificar se eu sei qual o valor disso daqui que está faltando eu substituir por um número para chegar no valor que esse examinador está querendo. A primeira coisa, então, que eu vou fazer é pegar esse 2 aqui, que está aparecendo 3 vezes, e colocar em evidência como sendo fator comum. Então, na próxima linha, eu vou escrever a ao quadrado, b ao quadrado, mais c ao quadrado, coloco o 2 em evidência, e aqui dentro desse parênteses, aparece uma coisa que é exatamente a segunda linha das nossas relações de Girardi. Então, no lugar disso que está em amarelo, a hora que eu quiser, de acordo com Girardi, eu posso substituir por 1. Então, na linha de baixo, teremos a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado mais 2. No lugar dele, substitua aquilo que o Girardi calculou por mim, que é igual a 1. E agora, o que nós vamos fazer? 2 vezes 1 dará 2. Esse 2 passa para o lado de lá. Então vai ficar 4 menos 2. E eu finalizo dizendo para o examinador que a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado é 4 tirando 2. E 4 tirando 2 é igual a 2. Pronto. E com esse resultado e com esse exercício, nós finalizamos aqui a nossa aula da parte de equações algébricas. Gostaria que vocês continuassem sempre praticando a parte das equações de Girardi, porque é bem verdade que quando a nossa aula encerra, termina aqui o meu trabalho e começa o seu trabalho de fazer várias atividades para que você cada vez sedimente mais isso aqui e você cada vez mais, é claro, vai ficar mais desenvolto em resolver problemas envolvendo as relações de Girardi. Então, eu aguardo os senhores para a nossa próxima aula, para continuarmos nesse nosso estudo da nossa matemática. Até mais, senhores.